Então, na continuação da nossa lista de tangência e concordância, nós temos aqui o problema 21, de traçar circunferências tangentes a 3 retas, onde 2 delas são paralelas. Então, nós podemos fazer a bissetriz de um desses 4 ângulos aqui. Se você fizer a bissetriz B1, aqui do ângulo A, você tem que ela vai ser perpendicular à bissetriz B2, pela propriedade de bissetrizes, e você vai ter que B3, que é a bissetriz desse outro ângulo aqui, vai ser paralela a B1, e a bissetriz B4 vai ser paralela a B2 pelo paralelismo das retas RS. E para achar o raio dessas circunferências, basta você traçar uma perpendicular, depois de achar o centro, a uma das 3 retas, você tem o raio OT. Então, no exercício 22, eu vou traçar uma circunferência que é tangente à circunferência de centro C, é tangente à reta T, dado o ponto de tangência da reta. Então, para traçar essa circunferência, como ela é tangente à reta no ponto T, eu posso levantar uma perpendicular à reta T no ponto T. E aqui nós vamos usar uma propriedade um pouco nova, diferente. Eu vou fazer uma reta paralela a essa tangente, a essa perpendicular da tangente, passando pelo ponto C, determinando os pontos A e B, na circunferência de centro C. Então, se você unir T com ponto A, aqui você vai achar um ponto de tangência da solução. A gente consegue fazer aqui essa semi-reta T1C para achar o centro O1. Então, por que dá certo essa construção? Porque eu fiz essas duas retas paralelas, então aqui eu fiz triângulos semelhantes. O triângulo O1T1, ele é semelhante ao CAT1. Então, esse aqui, na verdade, é um método de homotetia. Nós estamos fazendo semelhança com os lados correspondentes paralelos. Então, assim que nós encontramos o centro O1. Então, eles são triângulos semelhantes e também são isósceles, porque O1T é igual a 1T1, que são raios, né, dessa circunferência solução. E aqui também eu tenho 2 raios, CA e CT1. Então, por isso que essa construção dá certo. Agora, se você juntar o ponto T com o ponto B, aqui você vai achar o segundo ponto de tangência. E unindo C com T2, você vai achar o centro A2, que é da circunferência menor. Então, essa aqui é a tangente externa, essa aqui é uma tangente interna, a circunferência de centro C. E aqui também nós temos semelhança do triângulo O2T, 2T e CBT2. Então, esses dois triângulos também são semelhantes. Então, é por isso que essa construção dá certo. No problema 23, nós temos uma situação parecida, só que agora o ponto T é o ponto de tangência da circunferência. Então, nós podemos usar a mesma lógica, traçar uma reta perpendicular à reta T. Agora, eu não tenho o ponto de tangência da reta T, é o que eu vou procurar. Então, se você unir T com A, você vai achar um ponto de tangência da reta. Depois, a mesma coisa, a gente vai fazer semelhança aqui. Então, se você unir C com T, você vai achar o ponto O1, o centro da primeira solução, que é da circunferência tangente interna. E se você unir B com T, você vai achar o ponto T2. E aqui você pode fazer uma perpendicular à reta T no ponto T2 e prolongar C com T. Aqui você acha o centro O2 da segunda solução, que é a tangente externa. Aqui também é por causa da semelhança do TO2T2 com TBC, são dois triângulos semelhantes, e aqui também CTA é semelhante ao O1T1T. Então aqui nós temos mais um exercício de concordância, quer dizer, de tangência, que a gente resolve por homotetia. Então o exercício 24 é parecido. No 25 nós temos aqui também as aplicações que você pode fazer da homotetia, feita no exercício 22 e também no 23, para encontrar esses arcos que fazem essas concordâncias. Tá? Então aqui no 26 nós temos uma situação que eu tenho uma circunferência que vai passar por A e B e vai ser tangente à reta T. Então, já que essa circunferência vai passar por A e B, nós podemos fazer a mediatriz de AB, é um lugar geométrico do centro dessa solução, e
Essa circunferência ela vai passar por A e B e ela vai ter a seguinte propriedade: ó, PA vezes PB. Aqui nós temos uma reta secante, porque os dois pontos aqui vão definir essa reta que vai passar pelo ponto de interseção da reta T. Essa propriedade PA vezes PB vai ser igual a PT ao quadrado, que é a distância do P até o ponto de tangência da reta T. Então, se eu fizer a média geométrica aqui, PA vezes PB vai ser igual a PT ao quadrado, então PT vai ser essa distância aqui, vai ser esse cateto. PA vezes PB é PT ao quadrado. Então, pela propriedade de média geométrica, nós temos que esse cateto vai ser a média geométrica dessa projeção do cateto PA pela hipotenusa que é PB. Então, eu posso pegar com o compasso essa distância PT e traçar para um lado e para o outro esses dois segmentos PT. Pelo ponto T eu posso traçar uma perpendicular à reta T, achando o centro O, e pelo ponto T' a mesma coisa. E aqui eu tenho as duas circunferências que passam por A e B e são tangentes à reta T. Então essa é a primeira aplicação de potência de ponto nessa lista de exercícios de tangência. Então agora a gente pode aplicar também quando você tem uma circunferência, tem dois pontos e quer traçar a circunferência que passa por A e B e é tangente à circunferência de centro C. Então nós fazemos que nem no anterior, o lugar geométrico que vai conter o centro dessa circunferência que é tangente à circunferência de centro C e passa por A e B, vai ser a mediatriz de AB. Então, se você traçar uma circunferência com centro em Q, uma posição qualquer da mediatriz, que seja secante à circunferência de centro C e passe por A e B, você vai definir aqui esses dois pontos D e E, onde vão definir aqui essas duas retas AB e DE. Essas duas retas elas vão ser chamadas de eixos radicais, porque eles vão definir a mesma potência de ponto em relação a essa circunferência de centro Q e a circunferência de centro C. Então, se você encontrar esse centro radical, que é a interseção de AB com DE, você pode fazer a média geométrica de CE por CD ou CB vezes CA. Qualquer uma dessas médias geométricas vai dar a distância CR até o ponto de tangência da circunferência de centro C. Então, se você fizer a mediatriz de CCR, aqui você vai fazer o arco capaz de 90 na circunferência de centro C, e você vai achar os pontos de tangência T e T'. Então, aqui se você unir C com T, você vai achar o ponto O, o primeiro centro da circunferência tangente. Essa circunferência aqui vai ser a tangente interna da circunferência de centro C. E se você unir C com T', você vai encontrar na mediatriz o centro O', que vai ser a circunferência que é tangente externa à circunferência de centro C. Então toda essa construção aqui, ela funciona porque o ponto Q, ele passa por aí, definido dessa circunferência que passa pelo ponto A e pelo ponto B, e é uma circunferência secante à circunferência de centro C. Então, basta você definir com todas essas restrições que você tem aqui a potência de ponto CRB vezes CRA, vai ser igual a CRE vezes CRD, que vai ser igual a CRT ao quadrado, que é CRT' ao quadrado. Então, essa ideia do exercício 27, a gente pode aplicar nos casos mais complexos do exercício 28, que é de traçar circunferências que são tangentes a três circunferências dadas. Nesse caso aqui, nós vamos mostrar só os raios iguais. As circunferências de centro A, B e C, elas têm raios iguais. Então, o caso mais simples é de você achar essa circunferência que é tangente às três circunferências externamente e internamente. Então, essa circunferência aqui, tangente externa às três circunferências dadas, ela é encontrada se você traçar duas mediatrizes, por exemplo, de BC e de AC. Aqui você acha o centro O, que vai ser o centro das circunferências interna e externa. Então, se você unir O com A, você vai achar o ponto de tangência TA da tangente externa. E aqui no prolongamento você vai achar o ponto de tangência da circunferência interna. Então, aqui é a mesma coisa, unindo O com B, você acha os dois pontos de tangência, aqui O com C, a mesma coisa.
e aqui você tem as duas circunferências tangentes internamente e externamente as três circunferências dadas. Então agora no caso que você quer algumas circunferências diferentes, a gente pode usar o método de contração das duas circunferências e de dilatação de uma terceira. Então aqui nós temos a contração das três circunferências. Nós reduzimos os raios das três circunferências e aqui você faz essa circunferência passar pelos pontos A, B e C. Por isso que nós definimos as duas mediatrizes para achar o centro dessa circunferência. Agora, no caso de dilatação e contração, por exemplo, se eu quero fazer essa circunferência que é tangente interna a alfa e externa de beta e gama. Então, se você quer essa circunferência, você pode dilatar a solução até ela passar por B e C, e ela vai ser tangente à circunferência alfa que vai ser dilatada. Então o raio da alfa vai dobrar e os raios de beta e gama vão se reduzir a zero. Então aqui se você traçar a mediatriz de BC e esquecer da circunferência beta, da gama e da alfa, você vai resolver o exercício 27, que é de traçar uma circunferência que passa por B e C e a tangente a alfa'. Então aqui nós fazemos aquela circunferência de centro Q, que passa por B e C e é secante a alfa'. Ela define aqui em alfa' D e E aqui vai ser o centro radical. Aqui vai dar a potência de ponto CRC vezes CRB igual a CRE vezes CRD, que vai ser CRT ao quadrado, que seria um ponto de tangência mais ou menos aqui e outro aqui. Então se você fizer o arco capaz de 90 aqui no CRA, fazendo esse arco capaz de 90, você acha os dois pontos de tangência T1 e T1'. Depois é só unir T1 com A, você acha o ponto O, centro da primeira solução. Aqui seria a circunferência que vai passar por B e C e tangente a alfa', só que não é essa circunferência que eu quero, então depois eu vou reduzir esse raio. E se você unir A com T1', você vai achar o centro O'. Esse centro O' é da circunferência que vai passar pelo B, pelo C e vai ser tangente a alfa'. Depois é só você pegar o raio dessa circunferência de centro O, reduzir até ficar tangente no ponto T. Então só você unir A com T1, você acha o ponto T e acha o raio dessa circunferência. E aqui a mesma coisa, O', T' vai definir o ponto T', que vai ser o que vai definir o raio dessa circunferência, que é tangente a beta, gama, e tangente também à circunferência alfa. E essa outra circunferência também é tangente a alfa, beta e gama. Então, fazendo a redução e a dilatação e contração de outros pares de circunferência, você vai achar outras duas soluções. Então, se você dilatar a beta, contrair alfa e gama, você vai achar outro par de soluções, que seria esse aqui, tangente interna da beta, externa de alfa e gama. E se você fizer depois a dilatação da gama e a contração de alfa e beta, você acha as outras duas soluções. Então, esse problema admite 6 soluções, fazendo essas conjugadas aqui de dilatações e contrações, e fazendo as contrações das três, né? As três fazendo essa contração, você tem as outras duas soluções. Então, aqui nós temos 8 soluções desse problema de tangência de circunferência. Então, na página 78, nós temos os exercícios de inscrição. Então, aqui eu quero inscrever uma circunferência num setor circular. Então, dado esse setor circular, como você quer uma circunferência que vai ficar tangente aos dois raios e ao arco de circunferência, o ponto de tangência do arco você consegue facilmente traçando a bissetriz do ângulo desse setor circular. Depois, se você traçar aqui uma perpendicular à bissetriz, você define um triângulo VA', e esse triângulo aqui é onde você vai fazer a segunda bissetriz. Bissetriz do vértice aqui do ângulo A' vai te dar a interseção com a bissetriz VT no ponto O. Então, traçando uma perpendicular a um dos dois raios ou simplesmente pegando o OT como raio, você tem aqui a circunferência inscrita no setor circular. Então, no exercício 30, você vai fazer 3 circunferências iguais, com raios iguais entre si, e tangentes também entre si.
Então, se você fizer aqui um ângulo de 120 graus, e na sequência mais um ângulo 120, então aqui você está dividindo essa circunferência em 3 setores circulares iguais. Então, se você fizer essas circunferências, uma tangente aqui a circunferência de centro O, outra aqui e outra aqui nesses 3 setores, da mesma forma que foi feito o exercício 29, você consegue fazer essas 3 circunferências tangentes entre si. E essas circunferências vão ficar com os raios iguais também. Então, se você traçar uma perpendicular ao OT1 e traçar essa bissetriz aqui do ângulo A', você encontra esse aqui como centro O1, a primeira tangente à circunferência de centro O e tangente a esses 2 raios do setor. Para fazer os outros, você não precisa traçar novamente bissetriz, porque os raios são iguais. Então, se você traçar uma perpendicular ao raio OB passando por O1, você vai achar o ponto T', você pega com o compasso esse raio, marca aqui no prolongamento, que você vai ter o O2, e você vai fazer essa circunferência de centro O2, tangente à circunferência de centro O1. Depois você faz a mesma coisa aqui, traça uma perpendicular ao raio OA, passando por O1, e aqui você acha o ponto T duas linhas. Mesma coisa aqui, você marca esse mesmo raio, o prolongamento, que você acha o O3. E aqui estão as 3 circunferências tangentes entre si. Então, se eu quisesse fazer 4 circunferências, por exemplo, eu traçaria ângulos de 90 graus, teria 4 tangentes entre si, e assim sucessivamente. E o último exercício dessa lista de tangência é para fazer circunferências tangentes entre si, e as 3 circunferências têm os raios, quer dizer, os centros A, B e C. Então, para traçar essas 3 circunferências, basta você achar o incentro do triângulo ABC. Porque no incentro você vai ter essas distâncias, do I até T2, do I até T3, elas vão definir essas duas distâncias aqui por potência de ponto, a T2 igual a T3. Se você imaginar a circunferência inscrita aqui, você vai ter esses 2 raios iguais. E a mesma coisa aqui, BT2 vai dar a mesma distância BT1 por potência de ponto em relação à circunferência inscrita, e aqui, consequentemente, CT1 igual a CT3. Então, por isso que nós fazemos um incentro, encontro de 2 bissetrizes internas. Depois é só você traçar uma perpendicular ao AB, por exemplo. Você já acha o ponto T2, você já consegue traçar a circunferência de centro A e a circunferência de centro B. Aqui você já define o ponto T1 e o T3, e é só traçar a circunferência de centro C. Então, esse é o nosso módulo 4. Na sequência, a gente continua os outros módulos.